Os planos de saúde estão entre os principais alvos de reclamação dos consumidores no Brasil. E entre os motivos estão aí a demora e até a negação para marcar alguns tipos de exames e até problemas para cirurgias de urgência. Para você ter uma ideia, o negócio é sério. As empresas podem até limitar a cobertura do paciente, mas isso tem que estar claro lá, muito evidente em contrato, de acordo com a resolução normativa publicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, em junho desse ano. A gente vai bater um papo sobre isso com a defensora pública Cláudia Carvalho, porque problema com plano de saúde tem de todo tipo e é um sofrimento para o paciente. Muito bom dia para a senhora. O que mudou a partir de junho? Essa relação com o paciente, do plano com o paciente, tem que estar muito clara a partir de agora, né? Na verdade, essa resolução de junho, ela só veio a esclarecer o que já vinha sendo decidido pelos tribunais de justiça e o STJ, que diz respeito à transparência e ao dever de informação dentro de toda e qualquer relação contratual, sobretudo na relação dos planos de saúde. Todavia, ainda é muito comum a negativa de atendimento, sobretudo nos casos em que o paciente se encontra no período carencial para exames e procedimentos cirúrgicos, mas passa por uma situação de urgência ou emergência. E nesses casos, a própria lei dos planos de saúde, no artigo 35, ela estabelece que o período máximo de carência seria de 24 horas, então o paciente ele deveria ser atendido, ainda que esse exame ou esse procedimento seja de maior complexidade. No caso de urgência, não teria carência na prática. Isso, não teria carência. Mas isso se não estiver em contrato, é aí onde está o pulo do gato. Se estiver no contrato que o plano se nega a prestar esse atendimento de urgência fora do prazo de carência, aí o paciente não tem cobertura? Não, mas aí isso aí não pode, mesmo a resolução da ANS, ela também não ultrapassa as normas previstas na Lei 9.656, que é a Lei dos Planos de Saúde. Então, essa disposição de ausência de carência para casos de urgência e emergência, ela está prevista na lei. Então, o que prevalece é a lei e não a resolução da ANS. Vale o prazo de 24 horas, vale o seria prazo a de carência 24 mínima horas. para os casos de urgência. Isso. Onde é que está dando problema? A senhora já citou a questão das cirurgias de urgência. Onde mais dá problema? Exame dá problema, marcar determinados procedimentos também. Muitas vezes a gente tem problemas com determinados procedimentos de elevado custo, porque os planos costumam alegar que esses produtos ou esses serviços eles não estão dentro da relação contratual ou eles não foram listados em uma resolução da ANS, que é a 387. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico nesse sentido, de que essa resolução da ANS ela é exemplificativa. Ela diz quais são os procedimentos mínimos que todo e qualquer plano de saúde regulamentado deve cobrir, mas ela não é exaustiva, ou seja, não significa que o fato de não estar nessa resolução, não está listado nessa resolução, que o paciente ele não vai ter direito, o usuário não vai ter direito àquele tipo de procedimento. Não é porque não está no papel que ele não tem direito. Isso. Ele tem em grande parte dos casos. O que o STJ entende é que cabe ao profissional da área médica definir qual é a linha de tratamento para o paciente. Então, se não tiver expressamente previsto no instrumento contratual de que determinada doença está excluída da relação contratual, o tratamento ao médico cabe definir e não ao plano de saúde. Então, os planos de saúde, muitas vezes, eles negam sob a justificativa de que aquele procedimento não está na resolução 387, de forma que eles não seriam obrigados por não estar expresso nessa resolução. Mas a resolução, ela é exemplificativa, ela estabelece um rol mínimo de coberturas e se não estiver a exclusão da doença, que muitas vezes não tem, porque os contratos de plano de saúde eles não trazem a exclusão dos tipos de doença, né? Então, o STJ entende que caberia ao médico definir e não à operadora do plano de saúde. E aí, nesse caso, a operadora do plano de saúde não pode negar o atendimento. Se o médico definir que aquele tratamento é necessário e ele não está dentro daquele rol, ali daquela lista do plano de saúde, o plano de saúde tem que fazer. Ele não deve negar. Se ele negar, cabe ao usuário buscar a justiça para tentar uma medida judicial liminar e conseguir a autorização. Agora, claro que a gente está dizendo aqui, o mais importante é a saúde das pessoas, é o bem-estar do paciente, mas o plano poderia alegar que foi meio que pego de surpresa pela resolução. Nesse caso, ele poderia chegar para o paciente e dizer, vamos rever o seu contrato, para que isso fique mais claro, para que, por exemplo, aquele procedimento que
o plano de saúde já sabe que não vai prestar ou não quer prestar, ou diz que não tem estrutura para prestar, já fica lá no contrato que ele não vai dar aquele serviço? Na verdade, pode acontecer? Qualquer aditivo contratual, ele depende da anuência do usuário. O plano de saúde não pode fazer isso de maneira unilateral, né? E também não é comum fazer porque os planos eles têm contratos que a gente chama de adesão. Então, eles estabelecem cláusulas genéticas para todo e qualquer usuário que venha aderir àquele plano, né? O que o consumidor precisa estar bem ciente é que ele deve ler, sobretudo, as cláusulas que tratam de exclusão, né? E dentro dessas cláusulas de exclusão, quando ele se deparar com a situação, ele deve buscar uma orientação jurídica para que seja analisada aquela situação, porque como eu estou falando, a maioria das vezes a negativa não está previsto na resolução 387 da ANS. Só que essa resolução, ela estabelece um rol mínimo. Ela diz o seguinte, olha... exemplo, não quer dizer que aquilo se encerra, é só aquela lista. O que ela diz é assim, são coberturas mínimas. Todo e qualquer plano deve cobrir isso de maneira mínima. O que não significa que não deve cobrir outros procedimentos que venham a ser solicitados pelo médico que acompanha o paciente. Até porque a maior parte dos pacientes, quando eles buscam essa situação, ou quando eles passam por essa situação, eles são acompanhados por um profissional que está vinculado à operadora de saúde, né? Ou então eles estão numa situação de urgência, onde aquele procedimento é o mais adequado naquele momento para o seu tratamento. No mais, quem tiver problema pode procurar a Defensoria Pública. Sim, a Defensoria Pública ela atua na defesa do consumidor. O atendimento é diário, de 8 às 14 horas, todos os dias, no núcleo da Avenida Senador Salgado Filho. Cláudia Carvalho Queiroz, que é defensora pública, muito obrigado. Bom dia para a senhora. Vamos.